Olá, Skiller, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que bem, descansados. E vamos nessa, vamos continuar. Bom, eu queria mostrar para vocês que eu estou usando o Early, é um livro, né, que eu estou usando como referência, o Early Detail, o Early Detail, How Java Early Detail, é esse livro aqui, é esse aqui, ó. Estou usando esse livro aqui como referência. Então, caso vocês queiram acompanhar, fiquem... Não, não é esse não. Fiquem super à vontade. É um livro de 2014, mas... Assim, gente, o básico não muda, não mudou até então. Então, assim, adicionaram coisas novas, mas aqui é um Java SE 8, a gente já está num Java SE, se não me engano, 24. 24, eu acho que é o 24. Nesse momento do vídeo, isso. OpenJDK. SE. Aqui, ó, o SE 23. Beleza? E a gente vai olhar para o Java SE 9 e 8. Mas isso é indiferente, tá? Vai chegar mais para frente, talvez eu já olhe para as features mais atuais aqui, porque a cada vez mais o Java já está mais atual, beleza? Tem mais coisas. Só que o default, assim, se você olhar, é how version Java project production use. É qual os projetos eles usam a versão do Java, né? É mais utilizada. Não é isso. Deixa eu ver aqui, ó. O ecossistema Java. Deixa-me ver. Aqui, ó. O Java 17 é uma das versões mais adotadas. Então, assim, acaba que você tem as versões muito mais novas, mas, gente, é importante vocês entenderem exatamente esse processo, em que ninguém sai usando a versão porque atualizou de imediato. As pessoas levam tempo porque as aplicações são antigas, são aplicações que já estão na versão, já funciona, e você alterar a versão daquela ferramenta não é uma coisa, não é um processo fácil, ok? A gente tem que ler muito a documentação, tem que testar, tem que entender. Perfeito? Beleza, só quis trazer esse ponto para vocês. Vamos lá então, eu vou continuar aqui. A minha ideia agora é criar uma classe, eu vou criar um novo pacote que eu vou colocar chamado time, vai ser o nome time, por exemplo. E aí eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de time, sempre maiúsculo, tá, gente? Deixa eu pensar, timestamp, perdão. Vou colocar como timestamp e vou criar um arquivo .java. Aqui, gente, é o seguinte, eu vou criar essa classe, vou criar um conceito para a gente visualizar as horas, certo? Num formato em específico. Vou colocar no formato americano, para a gente já ir se adaptando, porque o tempo todo vocês vão ver no formato americano. E o ponto aqui que a gente vai focar é dar andamento para vocês entenderem toda uma parte do construtor, o que é um construtor, toda a parte de vocês compreenderem também como a gente encapsula os dados, como que esses dados são encapsulados na orientação objeto, e a gente vai avançando à medida com que vocês vão compreendendo a orientação objeto. Beleza? Então vamos lá, a gente já deu um passo longo aqui nesse processo. Então, primeiro ponto, gente, eu preciso adicionar os atributos. Quais os atributos um timestamp tem? Esse daqui eu coloquei timestamp, mas vai ser só time, tá, gente? É de hora. Porque aqui, se eu colocar time, eu acho que ele vai dar erro por conta da própria classe do Java. Eu acho, tá? Deixa eu ver. Vamos testar, vamos ver se vai. Vou colocar time e... beleza. Então, vamos adicionar o seguinte. Primeiro, private, eu vou colocar isso como privado, que vou chamar a hora. A hora é um inteiro, gente. A hora de inteiro, quais são os valores que eu permito? Eu permito valores de 0 a 23 horas, certo? Vou adicionar um outro atributo, gente. Um privado, minutes,
que aqui eu vou dizer que ele é... Isso aqui é um comentário, tá, gente? Que pode ser 1 minuto. Os minutos vão de 0 a 59 minutos, correto? Então agora eu vou adicionar os segundos, gente. Private inteiro. Então eu sei que esse valor aqui me atende o int. Quer ver? Eu tenho até... A gente pode até usar alguns outros valores também. É data type java use. Vamos entrar aqui. Ó, vamos lá. Os tipos, né? Eu tenho o byte, que eu posso armazenar números de menos 128 a 127. Isso aqui não funcionaria, porque eu não quero aceitar números negativos. E aqui é uma quantidade de valores que talvez seja até melhor um byte, gente. Talvez nem faça tanto sentido a gente lidar com o inteiro. Por quê? Eu só consumo um byte. Um byte são 8 bits, correto? Lembra lá da nossa aula, lembra do que a gente falou. Por que a gente sempre está falando e voltando aqui para vocês entenderem o uso disso? Então aqui eu usaria não inteiro, eu usaria um byte, certo? Byte. Então aqui eu vou dizer que second ele vai aceitar no valores de 0 a 59 segundos. Aqui eu já quero mostrar uma coisa que vai ser interessante, mas antes eu preciso só criar aqui um timer. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou construir a classe. Lembrando, a classe é o planejamento, tá, gente? Deixa eu abrir aqui meu ScaleDraw para a gente falar a mesma língua. Skill.draw aqui. Para a gente falar a mesma língua. Ok. Então, aqui nós vamos criar aqui os privados. Vou voltar aqui. E vamos agora criar um set time, que a gente configurar a nossa hora, tá? Então eu vou dizer que ele é um public. O void, gente, que não tem retorno, eu não vou retornar nada. Esse método aqui não vai retornar nada, certo? Então eu preciso colocar um set time. O set time, ele vai esperar o quê, gente? Ele vai esperar uma hora, ele vai esperar a hora, o minuto e o segundo. Então, quando eu chamar esse set time, eu preciso passar esses valores como parâmetro. Lembrem-se daquela nossa regra lá que a gente viu lá na teoria. Aí nós temos os conceitos do seguinte. Por isso a importância de vocês misturarem teoria e prática. Às vezes a gente quer somente a prática, a gente esquece que a gente precisa também entender como funciona a teoria. Deixa eu adicionar aqui, que aqui vai ser melhor. Aqui eu tenho um input. Então, dado o input, dado esse input aqui, eu processo algum dado. Processo os dados. O que é processar dados? Gente, processar dados é uma soma, é um cálculo matemático, é alguma operação de cadastrar e fazer alguma outra coisa nesse seu método. Isso é processamento. Processamento é tudo que a gente está executando alguma coisa. Dado que eu tenho uma entrada, eu processo esse dado e eu retorno uma saída. Ó, eu retorno uma saída. Aqui, output. Certo? Eu retorno uma saída. Dado que eu tenho essa saída, gente, eu posso passar no input aqui, vamos dizer que eu vou chamar o setTime. SetTime. Nesse setTime eu passo os inputs, os parâmetros, que aqui eu posso dizer que são a hora, eu posso dizer aqui os minutos, que vão ser 12 minutos, e eu posso passar os segundos, que vai ser 52. Dado esse parâmetro, eu vou processar isso aqui, esses dados vão ser processados e eu vou retornar uma saída, que essa saída vai ser um formato de hora. Certo? Ou, aqui eu estou dizendo que vai ter um formato, ou não vai fazer nada. Ou não vai fazer nada. Ou nada. Ou nós vamos fazer nada. Certo? Ou a gente retorna alguma coisa, ou a gente nós não faríamos nada. O que significa essas duas coisas? Se eu falar que isso aqui é um void, ele vai seguir o fluxo de não fazer nada, certo? Se eu digo que esse daqui ele retorna... O set nunca retorna nada, tá, gente? Isso é importante. Então eu precisaria dizer que isso aqui é, por exemplo, vou dizer que é uma string. Isso daqui seria um get
time sem parâmetro, porque eu só quero retornar um dado. Então, no caminho de retornar um dado, eu vou ter esse método para retornar o formato da hora, certo? Então, isso que vocês precisam sempre compreender e ter em mente, que a gente sempre está dando o input com os parâmetros. Então, eu estou enviando os dados, seja através do meu teclado, ou melhor, do meu mouse, do meu teclado. Isso são os dados que eu estou inserindo no processamento. E alguma coisa no meu programa vai processar e vai me retornar na minha tela, por exemplo. Uma saída ou alguma coisa do tipo. Correto? Espero que tenha ficado claro, gente. Então, vamos lá. Aqui eu vou passar o quê? Um byte de hora. Lembrando, gente, por que eu os preferi, ao invés de inteiro de int, eu poderia colocar um int também, não seria errado. Mas por que eu coloquei o byte? O byte eu posso colocar valores de menos 128 e mais 128. Então eu tenho um range muito menor e eu gasto muito menos memória. Então olha como que vocês precisam ser inteligentes quando vocês estão trabalhando com programas como C, linguagens como C, linguagens como Go, linguagens como Java. E aí quando alguém já eleva o debate, e é por isso que é mais complicado. Porque quando você está trabalhando com linguagens que são fracamente tipadas, né, o ponto aqui é que essas linguagens elas fazem por você. Então, talvez ela possa utilizar o melhor cenário ou não, porque ela não sabe o range que você vai usar, porque é uma regra de negócio sua. Linguagem fracamente tipada e fortemente tipada. Peraí. Por exemplo, essas linguagens como C, Go, Lambda, perdão, Haskell, isso aqui é um Lambda, tá? De cálculos. Então, essas linguagens, por exemplo, como Java também, essas linguagens, elas acabam sendo muito mais... você precisa pensar muito mais, porque tem o gerenciamento da memória também. Essas linguagens aqui, normalmente dinâmicas e fracas em termos de tipagem, aí a gente não tem tanto domínio, a gente não consegue dominar, gerenciar tão bem a memória, né? Certo? Porque a gente não tipa. Então, por isso que eu estou usando byte, tá? E aí eu quis trazer isso também para vocês refletirem o motivo de você ter um know-how muito maior para trabalhar com essas linguagens. O know-how é conhecimento, tá? Então, vamos lá. Minutes, byte, second, segundos. Vou fechar aqui. Beleza. Aqui eu só preciso fazer uma configuração. Lembrando, gente, a gente precisa tratar. Então, pausem o vídeo. Vejam como que vocês construiriam a parte de vocês validarem se essas horas, minutos estão de acordo com o que a gente precisa. Pensem. Vamos lá, pensem. Pausem e pensem. Vamos lá, eu vou resolver aqui com vocês. Então eu vou validar se essa hora, minutos e segundos elas estão corretas. Se a minha hora... A hora, gente, ela pode ser de 0 a 23 horas, certo? Então, aqui a hora ela pode ser menor que 0, ou melhor, se ela não pode ser menor que 0, não pode ser maior ou igual a 24. Os minutos, então, se isso aqui for verdadeiro, isso precisa ser verdadeiro, isso precisa ser verdadeiro, isso precisa... Então a gente está criando uma condicional que a gente encadeia que tudo precisa ser verdadeiro, true. Então, se hora é menor que 0, então verdadeiro, gente, a gente precisa dizer se uma das condições precisa ser verdadeira. Então, não precisam ser todas, né? Porque, perdão, eu acabei falando ali que todas não. Seria somente se fosse o E, tá? Esse E assim. Nesse nosso contexto, uma operação verdadeira, ele já passaria aqui, né? Então, hora é menor que 0, ou hora é menor que 24 horas, maior que 24 horas, ou minute é menor que 0, ou minute é maior ou igual a second, certo? Peraí.
minutes é maior ou igual a second menor que 0, ou não, perdão, peraí, que eu menor que 60. Por quê? Ó, os minutos ele não pode ser maior ou igual a 60. Ó, 59 é o nosso tamanho maior, certo? Então, ou minutes, ou melhor, agora já é second. Second, ele tem que ser menor que 0, ou second maior ou igual a 0. Perdão, gente. Aí. Ó, vamos lá. Se alguma dessas operações aqui for verdadeira, a gente vai lançar um erro, certo? Vamos lançar uma exceção. Por quê? Esse argumento é inválido. Lembrando, gente, quando vocês estão trabalhando, vocês precisam pensar no caminho triste. O caminho triste vai direcionar vocês a não deixar a entrada que o usuário dá, e o usuário, gente, pode ser um desenvolvedor, tá? Pode ser eu usando essa classe de que vocês criaram e eu jogar um dado errado e ele me retornar um erro para eu poder consertar. Ó, não pode esse valor, Rodolfo. Então você tem que usar o que eu te especifico aqui. É basicamente isso, gente. Como vocês manipulam aquilo, né? É um manual. Então aqui, se alguém colocar algum dado ao chamar isso aqui, eu vou mostrar um erro. Então eu vou lançar um throw new illegal arguments. Illegal arguments exception. Exceção invalid hour, minute or second. Certo? Ok. Então aqui, deixa eu ver, acho que eu escrevi alguma coisa errada. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Illegal. Deixa eu ver aqui. Illegal. Deixa eu voltar. Aqui, ó, Java. Eu fiz o errado aqui, deixa eu ver aqui. Illegal argument. Vou vir aqui, ó, vou clicar para ver se eu consigo. Eu tenho que importar, tá, gente? É só importar aqui. Se eu não me engano, faz parte do Java útil. Aí, isso é importante também. No Java, a gente precisa saber as bibliotecas para a gente usar, né? Mas vamos aqui, ó, illegal argument exception. Ó, eu não quero criar uma classe. Aqui, eu quero o JavaLang. Eu acho que é isso aqui. É, esse aqui mesmo. O import, aqui não apareceu o import, né? Mas só para vocês saberem. Claro, eu coloquei errado aqui, ó. É o I maiúsculo. Beleza. Então aqui eu vou retornar um erro caso o usuário configure as horas da maneira errada. Isso é muito importante, tá, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto, já quando ele for construído, e já vou adicionar ali os dados em que eu quero, tá? Então, this.hour. Lembrando, esse this.hour é aqui, ó. Eu vou explicar depois o acesso aos dados, tá, gente? Porque aqui são os status, tá, gente? Ó, isso é um state. Ou atributos, né? Atributos. Certo? Aqui são os atributos do objeto, por exemplo. Aqui a gente tem horas, minutos, segundos. Aqui são verbos, gente. Ação, action. Verbs, métodos. Aqui são as actions, os métodos, tá? Então, tudo que tem aqui, ó, gente, um set, um get. Então, vocês podem ter operações de correr, andar. Enfim, aí a gente vai descobrindo como escrever métodos. Pode ser difícil inicialmente pensar, mas vocês vão se adaptando conforme o tempo. Relaxem, fiquem tranquilos. Então, vamos lá. This.minutes. Mesma coisa. Esse hour daqui, gente, ó, ele vem daqui, ó, do parâmetro de entrada, tá? Esse minute vem daqui. Esse minute daqui é esse minute aqui. Como que eu identifico cada um, Rodolfo? O this, gente. Lembrando, quando eu faço um new, ó, como aqui, eu tenho um new aqui, eu estou passando um argumento para ele que é uma string. Se eu entrar aqui, gente, no dentro, ó, o que ele espera? Um tipo string. Então eu sei que aqui é uma string, tá?
esse S que está aparecendo, não sei se vocês olharam, ó, esse S que apareceu aqui é o que vai aparecer aqui, que é o parâmetro que ele espera, certo? Ok, então voltamos aqui, this.second, mesma coisa, tá? Beleza, já configuramos. Agora a gente vai fazer uma conversão universal ali dos formatos, tá? Então eu preciso criar um novo método. Como que eu faria? Public string to universal. Ó, eu vou retornar um toString. Engraçado, gente, aqui, ó, como eu estou usando um livro, a IA já deve ter sido treinada até com um livro, né? Então, por isso que ele já está autocompletando aqui. Mas isso é ruim, né? Porque eu estou tentando explicar isso para vocês. Mas tranquilo, tá? Se isso ficar ruim, vocês me avisem que a gente vai melhorando conforme o tempo. Eu, particularmente, não gosto muito do Copilot, às vezes, por isso. Porque a gente está num flow, ele dá uma travada e, enfim, acaba sendo ruim. Mas, ok, vamos seguindo. Então, public string... Aqui eu quero retornar um tipo string formatado, então eu vou criar o nome do meu método, da minha ação, vai ser toUniversal string. Uma string universal, tá? Então isso vai retornar, ó, eu espero que ele retorne uma string, tá, gente? Então isso aqui é uma classe, tá? Essa string aqui é uma classe do Java, não é um dado primitivo. Eu vou explicar isso para vocês posteriormente, mas vamos lá, isso aqui é um tipo que eu espero. Então eu vou usar um string format, a classe. A classe tem esse método para formatar. Ó, retorna uma string formatada usando as especificações e os argumentos. Tá? Então vamos lá. O que eu preciso passar aqui, gente? No Java, igual o C, para aqueles que já viram o C, eu preciso dizer o tipo para poder meio que injetar esse dado ali através dos parâmetros. Tá? Quais os parâmetros que eu vou passar? Hour, minutes, second. Eu preciso, na ordem, gente, colocar aqui a formatação em ordem, tá? Isso precisa estar em ordem. Então, como que eu coloco? D. Isso diz aqui sobre o decimal, mas aqui no byte, vamos ver aqui como que eu coloco a formatação. Format, Java, int, byte, in format string. E aí, gente, ó, olha como eu estou buscando, tá? Eu peguei aqui format da string e disse o que eu queria. O byte, eu quero saber como que faz para o byte. O D é o do decimal, que é o inteiro também. Então aqui a gente vai descobrir juntos. Isso eu estou tentando já mostrar para vocês como que vocês já podem ir buscando, como vocês podem ir fazendo as buscas no Google. Lembrando, gente, vocês são investigadores. Isso é extremamente importante para vocês entenderem como que vocês fazem para retornar esses dados e mostrar, tá bom? Ok, voltando aqui, ó. Aqui, se vocês olharem, ó, a gente tem um int, que aqui é um D de decimal. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem também outro um int, um long. Vamos ver se a gente tem um byte aqui. Ó, temos um byte. Para usar um print no format int, long, short ou byte, você precisa seguir as seguintes regras. Use %d como um placeholder especificado. Então aqui é um placeholder, tá, gente? Então como que a gente pode fazer? Ó, %d. Aí, gente, só para vocês entenderem, se eu boto 2 pontos, esse %d, ele vai... Imagina que aqui, esse hour seja 10 que eu passei. Isso aqui vai substituir isso aqui e vai ficar assim, tá? É só para vocês irem entendendo como funciona. Porque a gente vai passar os parâmetros aqui e ele vai substituir na formatação. Então, isso daqui é o placeholder, que ele vai pegar esse dado e injetar aqui, tá? Esse 2 pontos é o que eu quero do caractere. Depois eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês entenderem. Beleza, então eu vou colocar um %d, outro %d aqui. Tá? Isso aqui já deveria ser possível da gente ver as horas formatadas. Então vamos seguir. Agora eu vou criar, gente, um string, toString, né, na verdade. É que eu consigo, quando eu chamo um objeto, ele retornar uma coisa mais humana, uma interface mais humana para a gente visualizar. Para não ficar vendo aqueles números, aquelas coisas ali como o endereço de memória, tá? Então vamos lá. Vou criar um novo método, que aqui eu vou usar o toString. Esse toString eu estou reescrevendo um método, mas isso a gente vai falar sobre mais para frente, sobre o override.
Então, vou retornar uma string formatada, string format, aonde eu teria o meu %d, dois pontos, d, 2%, opa, aqui d, e uma string aqui que eu vou passar. Isso daqui significa o quê? Eu vou ter um número aqui, vou ter um outro número aqui, vou ter um outro número aqui. Isso daqui, gente, e vou ter uma string aqui. Isso daqui é formatação, interpolação, tá? Para aqueles que não conhecem ou já ouviram falar da interpolação. Aqui, vamos lá. Eu posso criar algumas regras aqui, como ele está me mostrando. Ó. Primeira regra que eu vou criar. O parênteses, gente, faz com que eu consiga fazer a identificação correta aqui, tá? Então, primeiro, como é a regra que eu vou criar no primeiro dado inserido aqui? Correto? Então, vamos lá. Hora é igual a 0 ou hora é igual a 12, certo? Aqui, gente, eu vou usar um ternário. O ternário é, se essa condição aqui for verdadeira, eu vou colocar um número. Se essa condição for falsa, eu vou colocar uma outra coisa, correto? Então, vamos lá. Eu vou tentar separar isso aqui, essa regra, em um novo atributo, tá? Que eu vou colocar como uma variável. Private boolean, não, private byte, vai ser um byte também. Isso para ficar mais fácil da gente entender e vocês entenderem como está funcionando, tá? Então vai ser enpn igual. Aqui eu vou colocar essa condicional, tá? Aí, como eu já estou colocando aqui dentro de uma variável, eu posso remover isso aqui e colocar... Ah, não, eu posso colocar um aqui e aqui eu vou colocar o ternário, certo? Então, como que funcionaria? Eu posso ter... Ó, eu já tenho a hora aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte. Se essa condição for verdadeira, se tiver um aqui verdadeiro, ó, se hora é igual a 0, ele já vai vir para o primeiro, para a primeira resposta, né? O que separa o verdadeiro e o falso? Gente, o primeiro parâmetro aqui é o verdadeiro. Depois dos 2 pontos é o falso, tá? Então, vamos lá. Se hora é igual a 0 ou hora é igual a 12, eu vou mostrar a própria hora, certo? Perdão, eu vou mostrar 12. Perdão, errei aqui. Eu vou mostrar 12. Se não, eu vou mostrar hora dividido por 12. Dividido. Módulo de 12. Isso aqui, módulo, gente, é o resto da divisão, tá? Então, aqui eu vou conseguir fazer com que só mostre, se ele tem 24 horas, ele mostre, ao invés de mostrar 24 horas, ele vai mostrar sempre 12 AM e 12 PM, tá? Isso no conceito americano. Não sei se ficou claro, mas vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui melhor. Para mim, vocês precisam sair daqui aprendendo. Então, no conceito americano, gente, a gente tem 12 antes do meio-dia, AM antes do meio-dia. Só para ficar mais claro, não significa isso, tá? Em inglês é outro conceito, mas só para vocês entenderem. E 12 pós-meio-dia, tá? Então, quando a gente fala de noite, a gente está falando daqui. Quando a gente fala de dia, a gente está falando daqui. Então, esses dois, a ideia do mod é o seguinte. Se eu tenho 24 horas, eu divido isso aqui por 12, vou fazendo a divisão até encontrar o resto, porque isso aqui, por exemplo, eu vou tirar o resto e vou fazendo essas operações até identificar qual é o valor aqui que resta. E esse resto ele vai me dizer qual é a hora. Beleza? Então aqui a gente vai fazer esse cálculo aqui. Aqui, esse daqui. Então, se isso daqui for falso, gente, se der um falso aqui, ele vai cair nessa condição aqui. Se isso aqui é verdadeiro, ele vai colocar 12, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Erro na conversão do tipo byte é incompatível com os tipos. Tá. Aqui eu vou colocar um cache. Vou colocar um cache aqui também. O cache, gente, é uma conversão, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos ver se vai funcionar isso aqui direitinho. Então, vou colocar aqui o EN
eu coloquei já numa variável, né? Agora eu vou dar vírgula. Eu vou colocar vírgula. Porque eu preciso colocar agora o do minuto, né? Então vamos colocar do minuto agora. O minuto eu vou chamar só o minutes, certo? E o second também. Agora, quanto ao AM, PM, eu vou criar uma regra também para dizer o AM, PM. Ali em cima eu coloquei AM, PM, mas eu acho que eu coloquei errado, na verdade. Isso aqui eu vou chamar de... Deixa eu pensar. Porque aqui é uma condição de meio-dia ou não, né? Da hora, né? AM, PM, hour. Vou colocar assim. Chamar assim, tá? Aqui eu vou alterar. E aqui eu posso colocar esse conceito de AM, PM. Eu vou criar aqui novamente. Eu vou colocar um private byte AM, PM. Então, se a hora, gente, for menor que 12, lembrando, se a hora é menor que 12, então essa hora, eu vou fazer um cache aqui, essa hora é o quê? É um... Peraí que eu acho que é certo. Se a hora for menor que 12, então eu vou mostrar o quê? AM. Se a hora for depois das 12, eu vou mostrar um PM. Pós meio-dia. Peraí. Ah, claro, eu botei de byte aqui. É string, tá, gente? É um tipo string. Por isso que a gente precisa trabalhar com tipo, né? A gente vai tipando as coisas aqui. Certo? Eu vou colocar aqui um AM. Vou colocar um ponto vírgula. AM is not used. Peraí que eu acho que não precisa disso. Vou tirar isso aqui. Ok. Ó, agora está funcional. Vamos ver o que isso daqui retorna, gente. Vamos executar. Para eu executar, eu preciso o quê? Vir aqui. Vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de time main. Vou criar um main.java. Beleza. Aqui, opa. Aqui eu vou criar então public static void main. Vou passar uma string com os argumentos, os argos, vou criar aqui. E agora, então, a gente precisa instanciar a nossa classe. Então, time, vou chamar o time, que eu vou dizer que essa variável vai se chamar time também, igual a... Eu vou construir o meu time, tá, gente? O new é o quê? Transforma aquela classe num objeto. Então, eu vou transformar numa coisa física, né? Beleza, transformei isso aqui numa coisa física. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso chamar as ações. Agora eu já tenho esse objeto feito, pronto. Imagina que você construiu sua casa. Agora você já pode morar. Então, como você pode morar, você pode abrir a porta. Porque é uma ação, eu estou abrindo a porta. Eu posso abrir a porta da minha casa. Certo? Então aqui eu posso usar a ação também do time. Qual é a ação do time? Eu tenho toString, eu tenho toUniversalString. Só que primeiro eu preciso configurar a hora. Vamos ver aqui se eu posso chamar o time. Qual o nome? Time.minutes. Se eu tentar fazer isso, ele vai dar erro. Ó, erro, você tem um método privado, acesso privado, para você poder usar o minute. Isso é o motivo, gente, para a gente colocar aqui, ó, e a gente não poder configurar. Se eu colocar como public, eu ainda vou falar sobre os acessos, tá? Mas já trago essa informação para vocês entenderem um pouco do motivo que a gente faz isso. Se eu colocar assim... Ó, cadê o minute? Não, porque eu botei hora, né? Deixa eu botar o minute, public. Se eu colocar público, fora da minha classe, fora dessa classe, eu já posso atribuir. Olha aqui, nem deu erro. Se eu tentar agora, eu vou conseguir usar, tá? Mas esse é um dos motivos. Por isso que eu não chamo direto. Eu preciso de uma ação. Então, vamos lá. Como que eu uso a minha ação? Set time. O que ele espera, gente? Ele espera uma hora, ó os parâmetros. Hora, minutos e segundos. Então, eu vou passar aqui um menos 10. Vou passar o 42 e vou passar o 15. Ó, ele já vai me dizer que vai dar erro, ó. Por isso que eu quero que vocês aprendam a ler erro, gente, ó. O método configurado em bytes
é um tipo que não é aplicável para os argumentos int, int, int. Correto? Então, gente, ele não está aceitando o inteiro. E isso é porque ele está vindo como um byte, certo? Um byte. Então eu precisaria passar um dado como um byte. E isso é um dos motivos, por isso que eu queria já ir mostrando para vocês o uso do porquê que a gente tem que saber manipular ali os tipos. Porque ele nunca vai me deixar... Eu coloquei o byte até para vocês entenderem ali na hora de vocês lerem e vocês compreenderem quando usar cada coisa. Ele nunca vai me permitir, gente. Nunca vai me permitir. Por quê? O tipo está errado. Eu preciso passar isso aqui como um inteiro. Então eu vou passar aqui um inteiro. Porque apesar do byte ser aquele contexto em que vimos, a gente está trabalhando com o inteiro. Certo? E realmente o inteiro são 2 bytes. E a gente vai trabalhar com os 2 bytes. Então eu vou vir aqui. E nesse caso, eu mostrei o caching até por motivos de vocês entenderem que tem soluções. Porque aqui a gente ainda não está falando sobre o Java, né? Mas eu estou tentando mostrar também um pouco da orientação a objeto junto com alguns conceitos do próprio Java, que tem em outras linguagens também. Beleza, então eu estou alterando todos os tipos aqui para vocês visualizarem, correto? Então eu vou salvar aqui, ó, já salvei, e agora eu vou passar os meus valores. O menos 10 ele ainda não vai ser aceito. Deixa eu passar aqui, 0, vou colocar 12 e vou colocar... Vou passar aqui... E vou colocar aqui 523. Ó, ele já vai me dizer um erro. Ó. Não pode ser aplicado os tipos. Requer 3 inteiros, encontrou um inteiro. A razão. O atual formato dos argumentos da lista são diferentes. Erro de compilação. Vai dar erro de compilação. Aqui também, peraí, ó. Por que deu esse problema, Rodolfo? Deu problema porque faltou aqui. Ó, ele aceitou isso aqui. Por quê? O inted, ele aceita esse valor menos 10. Então, ele não executou ainda a nossa ação aqui interna, gente. Isso também é importante, vocês separarem o que é problema em termos de compilação e problemas em termos de regra entre seus atributos. Porque o erro só vai ser mostrado, esse menos 10, só vai ser mostrado quando a gente compilar e usar, de fato, o nosso método, tá? Então vamos lá, vamos usar aqui agora o método. Para ele vai entrar aqui no illegal, né? Illegal arguments. Então vamos vir aqui. Vou adicionar mais um aqui. Vou colocar um display timer after. Vamos chamar o after depois do tempo. Object is created. Aqui eu vou colocar o time. E aqui vocês vão entender o que esse time representa. Eu tenho que criar aqui o meu display ainda. Calma, vocês vão ver. Deixa eu vir aqui. Vou colocar um system.out.println só para quebrar uma linha, tá, gente? Aqui é só para quebrar a linha mesmo. Vamos adicionar então aqui, ó. Eu vou adicionar um change time and output updated time. Então vamos mudar a hora, o tempo, né, a hora, e a saída vai ser atualizada também. Então vamos aqui, eu vou criar esse aqui display time ainda, depois de chamar setTime, porque eu quero que vocês visualizem isso na prática, tá? O time também. Então aqui eu já visualizo, deixa eu ver, depois de chamar. Então a gente vai visualizar aqui e eu vou adicionar um time.set time. Vou passar um 13, um 27, um 6 aqui. Então aqui eu já passei a hora também, né? Aqui eu vou tirar esse daqui só para vocês entenderem em cada etapa que a gente está. Então aqui eu construí o objeto, ó. Depois do time, né, do objeto ser criado, o que a gente tem aqui? Eu dei um pular linha e agora eu já configurei o setTime para vocês entenderem também. E isso daqui a gente vai refletir o que é o time, certo? Então, beleza. Eu vou fazer o mesmo processo aqui para eu dar uma quebra de linha.
ok? E vou fazer o seguinte, vou dar um try, porque eu quero que caso dê erro, o meu true ali, esse truezito aqui, ele possa me mostrar que tem erro, certo? Então vamos lá, eu vou usar um try, um cat, e vou usar aqui o meu illegal arguments para ele capturar o cat. Lembrem que o cat é capturar. Legal argument exception error. Aqui é error, tá, gente? Eu vou colocar error. Então vou fechar aqui. Aqui, caso dê esse erro, eu vou tratar essa exceção. Aí no caso aqui, no nosso caso, eu só vou mostrar, tá, gente? Ponto print ln, printf também, né? E aqui eu vou escrever o que eu quero. Então eu vou falar que vai dar um erro, né? Exception. E vou colocar aqui o parâmetro. Aqui é a mensagem de erro que eu quero. E aqui o n e error.getMessage aqui para eu capturar a mensagem de erro, tá, gente? Beleza. Então salvei aqui. E agora eu vou vir no try quando eu preciso executar a ação que eu quero, né? Então o que eu quero nesse try aqui? Eu quero fazer um time.setTime, que eu vou colocar um erro aqui, 99.9999. Isso daqui são os valores que ele deve negar, todos os valores. Eu coloquei um range errado, né, para a gente poder trabalhar. E a gente vai visualizar o que vai retornar. Beleza. Depois do try aqui, gente, eu vou colocar um display time para a gente ver como são os dados depois de chamar um setTime com invalid values, com os parâmetros inválidos, tá? Opa, aqui. Então, aqui, depois de chamar, ó, depois, after, gente, é depois. Before é antes, after é depois. Beleza? Então, depois de chamar, calendar é chamar, o setTime com, with é com, inválidos, valores, values são valores inválidos, tá? Então aqui a gente tem o time e a gente vai visualizar cada etapa do objeto. Outro ponto que eu preciso agora, gente, é criar o quê? Um método para poder trabalhar com isso aqui. Eu vou criar um private static void display time. É um método, gente, que isso aqui, para eu poder usar o system.out.println e não precisar ficar escrevendo aquele código todo. Isso é a gente generalizar os métodos, né? Fazer ele não precisar ficar escrevendo aquilo tudo, só usar ali rápido com uma função, ou no nosso caso aqui um método, né? Então aqui eu vou esperar o quê? Um string que vai se chamar header e vou passar um time. Isso aqui vai ser um time, que vai ser um time aqui. Correto? Então aqui eu vou passar um system.out.printf. Aqui vou colocar um %s, que aqui eu vou ter o header, certo? O header que vai vir. O meu próximo parâmetro, aqui o meu próximo parâmetro vai ser um n de quebra de linha aqui. E aqui eu vou colocar deixa eu ver. Eu vou colocar uma mensagem do header. Depois eu vou colocar o toUniversalString, que é aquela parte que a gente adicionou aqui, ó. Ó, a formatação aqui que a gente adicionou. Então eu vou passar aqui também uma string. Que eu vou colocar aqui universal time. Aqui é a mensagem e vou fazer uma nova /n aqui. E vou colocar um standard padrão time. Um padrão de tempo, que vai ser uma string também, e vou fazer uma quebra de linha. Então aqui eu vou usar o time. Esse time, gente, é daqui, tá? Ó o parâmetro aqui, ó, time. Porque eu vou passar o objeto como parâmetro. O objeto também pode ser passado como parâmetro. Então eu vou usar o toUniversalString. E vou passar o time.toString. Certo? Eu vou quebrar aqui só para ficar mais bonitinho. Deixa eu colocar aqui, beleza. Deu algum problema aqui? Ponto e vírgula.
mas deu algum problema. Vamos olhar aqui. A variável header, eu coloquei o header errado, é isso? String. Ué, por que que tá errado? Ele não tá chamando header is not used. Ah, aqui ó. Tem um ponto aqui, tá, gente? É vírgula. Tem um ponto errado aqui, é vírgula. Certo? Vírgula, vírgula. Eu acho que agora foi. Vou salvar e aí eu vou usar aqui. Não vou fazer por aqui, só para a gente usar também o Java aqui para vocês entenderem como funciona, tá? Deixa eu ver se o meu vai funcionar, né? Java aqui main. Vamos lá. Não pode se encontrar. Ah, tá. Aqui, ó. Eu tenho que entrar dentro da pasta time, tá, gente? Então vou colocar aqui, vamos ver se agora vai. Deixa eu colocar time.java. Aqui eu dei um Java aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um ls. Aqui, ó. Tem o main class, que foi o compilado, tá, gente? De Java ele criou o main class e o outro time class aqui. Então agora eu só uso um Java para executar main class e o time.class. Vamos ver se vai. Não pode encontrar. Class not found main class. Deixa eu ver aqui. Java. Tá, eu vou por esse caminho aqui, mas estranho era para ir também, tá? Então vou vir aqui. Vou vir aqui, ó, aqui em cima, vou executar, tá? Depois eu vou ver o que... Ah, aqui, deixa eu olhar aqui em cima. Cadê? Ó, time.main. Ah, tá, porque tem que ser o pacote. Beleza. O problema tava aqui. Ó, se vocês olharem o código aqui, ó, é Java, aqui não precisa do XX, né? Mas vamos lá, vamos focar aqui para explicar isso aqui para vocês. Ó, então, primeiro ponto, eu crio o meu objeto, eu transformo isso aqui em algo físico, tá? Então eu mostro aqui esse time. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho primeiro essa mensagem, que foi criado o objeto, então a partir daqui foi criado o objeto. Venho para cá, vou configurar as horas, né? Então aqui eu tenho as horas que depois eu mostro nesse universal time aqui, que está 000. Então tá errado, peraí. Ó, aqui é %d. Aqui é %d. Deixa eu ver aqui, é 0 universal time. Cadê o universal time? Universal time. Ah, aqui ó, boa. Aqui ele recebe o header e o time. No display ele recebe o header e o time, certo? O time aqui também. Mas por que aqui no Universal ele deu... Deixa eu olhar. Ó, o primeiro set time. Aqui. Ah, boa. Claro. Eu explico. Ele é 0 por quê? Aqui, gente, o inteiro, o default do inteiro é 0. Então eu poderia aqui colocar, por exemplo, se eu quisesse, ó, 0, 0. Certo? Poderia vir aqui e colocar 0, 0. Por quê? É um inteiro. E o default dele ali, ele tá como inteiro, tá? Então por isso 0, 0. Aí eu vou rodar aqui de novo, porque ficou errado ali a porcentagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui, tá certo. É esse porcentagem D aqui, tá, gente? Acabei colocando errado. Deixa eu executar aqui de novo. Beleza. Então aqui, ó, a gente deu meia-noite, ó, meia-noite 000, a gente construiu e aqui a gente está visualizando. Lembrando que esse método tá aqui, né? Então ele mostra esse universo aqui, esse %n, gente, é nova linha, tá? Então aqui, ó, ele bota a mensagem, que é o header, ele coloca esse header, dá
dá um espaçamento aqui também, né? Aqui ele quebra a linha e dá um espaçamento aqui, tá? E aí eu tenho o time, 2 pontos, com o percent string, que é o time to universal string, e faço o mesmo processo. Então aqui para ficar bonitinho, né? Então aqui eu tô com, pelo padrão, né, inicial aqui, ó, da nossa parte. Nesse time aqui, ele tá com meio-dia, antes do meio-dia, é o padrão dele. E depois, gente, que eu configuro o set time, ó, os valores alteram, porque agora eu coloquei 13, 27 e 6. Isso aqui não tá legal, né? Porque são 2 números, é 06, 07, mas ok, tá tudo certo. Aqui no Standard Time, então tá 12 e 27. Aqui, ó. Então, aqui eu vou usar de novo, vou configurar para dar, eu vou capturar o erro, porque aqui, ó, ele captura o erro que a gente colocou na exceção. E ele mostra com exception, exception percent, e dá um /n para ele quebrar aqui a linha, né? E é isso. Então aqui eu pego o get errors. Aqui no final, gente, é exatamente isso, ó, set time invalid values. A gente pega, mostra os valores inválidos, né? E aqui nesse time eu mostro tanto o universal aqui também, 1327, e o 1227. Eu estou pegando sempre do time que está sendo passado aqui no método que a gente criou aqui no main. Beleza? Bom, desculpa o tempo, mas eu acho que foi bem produtivo. É importante a gente entender um pouco de como usar essas classes, né, em outro contexto aqui chamando. E já ensinei para vocês também a gente poder reutilizar, sem utilizar o system.out.printfln, perdão, estou engasgando demais. Mas é isso. A gente vai depois para a próxima parte, que é mostrar um pouco mais sobre a acessibilidade dos dados, como os objetos um conversa com o outro. Aos poucos vocês vão pegando mais. Obrigado, valeu, até a próxima, fui!